E o inquérito contra Rui Costa, ministro da Casa Civil, que investiga a compra de respiradores pelo consórcio Nordeste durante a pandemia, vai para o STF. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque Costa tem foro privilegiado. Ele era governador da Bahia na época em que o processo foi aberto. A investigação é relacionada à compra de 300 ventiladores hospitalares por 48 milhões de reais. Os aparelhos nunca foram entregues. Costa era o presidente do consórcio Nordeste. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais aqui dessa noite. Fabi Barroso, muito boa noite. A Revista Oeste noticiou muitos episódios do Covidão, né? Os episódios de corrupção envolvendo aí desvio de dinheiro público na compra de equipamentos, respiradores durante a pandemia de Covid-19 aqui, né? Boa noite a todos. Boa noite também, Constantino, Ana, Silvio, Paula e a todos que estão nos acompanhando. É isso, né? Primeiro, em relação a foro privilegiado, no caso dele é privilegiado mesmo, né? Porque agora, quando cai no Supremo, nem sempre ajuda, né? Como era tido antigamente. E agora, na questão dele especificamente, eu acho que é visto com bons olhos, infelizmente. Então, nós temos, com toda certeza, hoje a corte mais alta do país, privilegiando políticos. Então, é realmente um absurdo. A questão dos respiradores, a gente teve também o problema de não deixarem investigar a fundo e não ser exposto, né? Lembra, na CPI, né, do circo? Então, são fatos que estão no passado logo ali, mas que toda hora vêm à tona porque ainda não foi resolvido. Cadê o dinheiro? Né? É o que a população ainda pergunta. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Essa investigação envolvendo aí Rui Costa, 300 ventiladores hospitalares por quase 50 milhões de reais, né? Mais um episódio do Covidão. E a gente não vai esquecer, né? Boa noite, Paula, boa noite a todos os ilustres colegas de bancada e nossa audiência. Veja, o senador Eduardo Girão foi o que mais bateu nessa tecla, até por ele ser também no Nordeste, né? E vamos lembrar de alguns episódios. A empresa usada era uma empresa de pouquíssimo tempo, voltada para coisa de maconha, né? E de repente faturou quase 50 milhões de reais com respiradores que nunca chegaram. Tudo isso muito absurdo. No consórcio Nordeste, a liderança, além do Rui Costa, era de uma figura conhecida, carimbada do petismo também, né? E próximo da Dilma, do próprio Lula. Então, nenhuma novidade aqui. A turma que o PT se cerca é uma turma que, volta e meia, deixa esse tipo de rastro, né? Agora, em relação ao Covidão, está vindo coisas à tona e a gente está vendo uma coisa muito estranha, né? Os especialistas que davam entrevistas apagando as mensagens, né? Os conselhos, que não eram bem conselhos, técnicos, científicos sobre vacina, coisa e tal, eles acusavam todos de negacionistas, tentavam interditar o debate, e eles estão apagando os rastros, eles estão tentando apagar esses rastros, né? Veja como teve picareta nessa questão. Então, toda atenção é pouca, né? Quando se trata de petistas ou gente próxima do PT, precisamos ficar de olho, e corrupção costuma ser a marca registrada dessa turma. Silvio Navarro, muito boa noite. Chegaram até a instalar uma CPI no Rio Grande do Norte para investigar o consórcio Nordeste, né? Pois é, a verdadeira CPI na época da pandemia, né, Paula? Boa noite para você, boa noite para Fabi Barroso, que hoje divide comigo aqui a bancada no estúdio. Rodrigo Constantino, bom tê-lo aqui. E para a craque Ana Paula Henkel, boa noite para você que nos assiste. Paula, veja só, esse caso do Covidão no Nordeste foi até investigado por uma CPI no Rio Grande do Norte. É um caso de corrupção com nota fiscal. Pois é, parece piada no Brasil, né, o país da piada pronta, mas é verdade, porque essa empresa, citada agora há pouco pelo Rodrigo, chamava-se HempCare, né? Tratava de produtos de maconha e foi envolvida na entrega de respiradores que nunca chegaram. Mas na nota fiscal aparece que os respiradores foram entregues. Quem chancelou essa compra fajuta foi o hoje ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, e uma figura chamada Carlos Gabas, também dirigente desse consórcio do Nordeste. Carlos Gabas, para quem tem boa memória na política, era ministro de Dilma Rousseff e ficou conhecido não pelos seus feitos durante a administração Dilma, mas sim porque nos piores dias ali, principalmente às vésperas do impeachment, para que ela
espairasse um pouco, ele levava ela a passear de moto. Ele tinha Harley Davidson, harleiro, como dizem, né? Pois bem, Paula, até hoje ninguém explicou para onde foi parar o dinheiro, seguramente não foi recuperado. Apenas uma parte, uma empresária, ela chama Cristiana Tadeu, ela em entrevista à Veja, ela disse que intermediou ali a parte dos contratos, ela disse que teria devolvido uma pequena parte, mas que ela não podia falar mais porque tinha medo de morrer. Pois bem, esse é o consórcio petista. Para finalizar, até agora também não há nenhuma explicação de por que a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, administrada pelo Edinho Silva, também ex-ministro de Lula, muito bem conhecido da máquina petista, foi parar num consórcio que trata do Nordeste. A distância, em quilômetros, é grande. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Rui Costa, então, ministro da Casa Civil envolvido na compra de respiradores do consórcio Nordeste. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. Querido Constantino, craque Silvio Navarro, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu acho que os meus colegas já estressaram, foram no cerne dessa questão, mas é importante trazer um ponto aí que o Constantino mencionou e que não está sendo falado na imprensa em relação, né, ao Covidão, já que o Covidão, a CPI do circo, a CPI da Covid, que serviu apenas e nada mais do que isso, do que um palanque político, né, para figuras toscas como Randolph Rodrigues, Omar Aziz, Renan Calheiros ficarem discursando ali, ameaçando pessoas de prisão, desrespeitando mulheres, e as mulheres ali, né, completamente caladas. Isso tudo a gente não vai esquecer, não. Mas na série CPI do circo, o que está acontecendo com tantas pessoas que apoiaram a CPI da Covid, estão apagando perfis no Twitter, estão apagando entrevistas, vídeos? Será que é porque a OMS mudou agora a recomendação da vacinação para crianças e adolescentes, dizendo que não é necessário, né, doses de reforço, que a população já atingiu, a população mundial já atingiu aí, né, uma proteção de rebanho? Os casos sobre miocardite agora estudos estão aparecendo, estudos mais embasados, padrão, ouro, aquilo tudo que eles queriam sobre as substâncias que podem ajudar, né, na prevenção e no cuidado, né, da doença. Tudo agora está aparecendo de uma forma que a narrativa dessa turma que embalou a CPI do circo com falácias de que o presidente Bolsonaro era genocida porque ele não comprou vacinas, e nós sabemos muito bem que era preciso a aprovação do Congresso, que só aconteceu em março de 2021, mas o presidente Bolsonaro, em dezembro de 2020, não comprou vacinas. Dezembro de 2020, só Estados Unidos e o Reino Unido tinham vacinas disponíveis. A gente vai ter que repetir isso aqui, porque a turma que gosta de reescrever a história não está apenas reescrevendo a história. Fique em casa, se puder. Agora, eles estão tentando apagar o que eles falaram.